Boa noite, meninas. Estamos aqui hoje para mais um episódio do NeoCast, que é o podcast da NeoBio. O primeiro episódio nós fizemos em outubro, falando do Outubro Rosa, né, da luta contra o câncer de mama. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio para comemorar uma data super importante, que é o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência. Essa data ela foi aprovada em 2015 e, a partir de 2016, todo dia 11 de fevereiro, é comemorado, então, essa data. Essa data foi criada principalmente para evidenciar, para dar um olhar sobre a quantidade de mulheres que trabalham na ciência hoje. Então, nós temos aproximadamente 30% de mulheres hoje na ciência, com relação ao total de pesquisadores no mundo. Então, essa data veio para lançar um olhar aí sobre a importância das mulheres no cenário da ciência, no cenário científico hoje. Então, eu estou aqui com a Vanessa, com a Ariane e com a Ariana. E, nesse momento, elas vão fazer uma apresentação, uma breve apresentação, e a gente vai fazer um bate-papo sobre a trajetória delas na ciência, o que elas estão trabalhando. Então, vamos lá. Ariane. Boa noite, pessoal. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, né, nessa oportunidade para falar, né, para dar voz aí dessas mulheres, né. Estou feliz de estar no meio desses 30%, né, de ter tido essa oportunidade de chegar a ser cientista, né, que eu sou hoje. Eu comecei a me interessar por ciência. Eu posso dizer que eu acredito nisso, que toda criança é um cientista nato, né? Você vai fazendo seus experimentos ali, tirando as suas conclusões e aprendendo. Então, eu tenho essa memória de quando eu era bem pequenininha ali, fazia minhas observações com os bichinhos, com os animais que eu tinha. Então, eu acho que desde ali foi o primeiro sentimento que eu tive com a ciência, né? E quando eu cheguei para fazer a graduação, já no primeiro ano, né, eu sou formada em biomedicina, sou mestre em patologia pela Universidade Estadual Paulista, fui bolsista toda a minha vida durante a graduação. Eu tive uma bolsa do Estado de São Paulo e depois tive a CAPES e depois eu fiz o doutorado em ciências, né? Pela Universidade Estadual Paulista também fiz uma colaboração internacional que no final virou uma cotutela. Então hoje eu tenho uma dupla titulação. Sou doutora em biomedicina também na Universidade de Granada, na Espanha, e atualmente faço pós-doutorado nos Estados Unidos, na Filadélfia, no Instituto Fox Chase Cancer Center. Então, muito legal, Ariane. Vou passar para a Vanessa. Ela vai contar, né, a formação dela e um pouquinho aí onde ela está atuando hoje, e depois, no segundo momento, a gente vai ouvir também mais a fundo a trajetória dela na ciência. Boa noite, meninas. Eu agradeço a Neuci e a Neubio pelo convite. Eu sou uma mulher cientista, então gostaria de parabenizar aqui todas as meninas e mulheres da ciência. É uma honra estar aqui representando todas vocês, e são mulheres maravilhosas, que têm papéis fundamentais aí na ciência em todo o mundo. Eu sou formada em biomedicina, sou habilitada em patologia clínica, sou mestre e doutoranda em biologia geral e aplicada no Instituto de Biociências, aqui na Unesp de Botucatu. Atualmente eu trabalho aí com pesquisa científica direcionada à toxicologia ambiental e também à reprodução. E a Ariana? Boa noite, prazer, meninas, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu gostaria de agradecer a Neuci pelo convite, estender os agradecimentos à NeoBio pela oportunidade, que eu acho que é muito importante, né, a gente dar visibilidade para esse momento, porque é um momento extremamente importante, como a Neuci pontuou, nós temos 30% de pesquisadoras, né, a nível mundial, que hoje ocupam cargos de grande importância, né, mas a gente sabe que dentro dos cursos de pós-graduação e graduação, o número de meninas eles são extremamente alto, então eu gostaria de pontuar isso. Indo muito de encontro com a fala das meninas,
eu também estou muito feliz e realizada de ser uma representante, né, das meninas e mulheres na ciência. Eu sou formada em biologia, tenho mestrado e doutorado em biologia geral e aplicada, e atualmente eu atuo no Centro de Pesquisa Pancreática do Hospital Henry Ford, em Detroit, nos Estados Unidos também. E estou muito feliz com o convite. A gente vai desenvolvendo a conversa aqui ao longo da conversa, do bate-papo, né? Eu vou me introduzir mais, tá? Então, muito obrigada. Então, nós tivemos aí uma pequena descrição aí digamos, as atividades que elas estão realizando hoje, né? Mas, né, isso começou para cada uma, né, num determinado momento, e eu já, né, imagino que não foi fácil, né, para nenhuma delas, né, para estar aqui hoje e já desenvolver uma trajetória bastante longa e estão firmes e fortes, né, na pesquisa e produzindo ciência. A Vanessa aqui no Brasil, a Ariane e a Ariana, né, nos Estados Unidos, mas, né, todas estão aí representando esses 30% das mulheres que hoje estão, né, desenvolvendo, produzindo ciência. Acho que ressaltar a importância da ciência hoje no Brasil e no mundo, a gente, né, nem precisa comentar muito, porque vivemos aí numa pandemia, vimos a importância da ciência, então nem cabe a gente comentar da importância da ciência, porque ela por si só já, né, já se mostrou aí. E hoje, como eu já falei, elas também já pontuaram um pouco, uma oportunidade para nós discutirmos mesmo a participação das mulheres na ciência. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre mais pontual, né, qual caminho elas trilharam para chegar até aqui, o que motivou cada uma a concluir a graduação e seguir, né, desenvolvendo ciência, produzindo ciência. Então, eu vou começar com a Ariane. A Ariane, né, tem uma trajetória aí, não só nos Estados Unidos, mas ela já fez vários intercâmbios, estágios, então ela tem uma experiência muito interessante para contar, né, de tudo que ela dos laboratórios que ela passou, né, quais as diferenças, né, das participações das mulheres em todos esses lugares que ela passou. Então, Ariane, você pode falar da sua trajetória? Posso sim. Comentar também. Pode me interromper, não tem problema. Gente... Vamos fazer uma coisa dinâmica, né? Todo mundo participa, todo mundo fala um pouquinho. Eu creio que, assim, como eu falei, eu acho que, no meu caso, a ciência sempre foi inata, né? E eu sempre gostei de ciência, de alguma forma. Mas, propriamente dita, eu creio que foi no primeiro ano de biomedicina. A minha mãe foi diagnosticada com câncer naquela época, e eu indo com ela nos tratamentos, vendo tudo, né, o câncer de mama, vendo como é que era, comecei a ter curiosidade e tive uma oportunidade de participar de uma semana acadêmica que teve na minha universidade naquela época. Fiz um trabalhinho, e era de fisioterapia, não tinha muito a ver com a minha área, mas eu imaginei, falei, não, vou escrever sobre fisioterapia nas mulheres mastectomizadas, sobre o ombro congelado, que eles chamam. E aí eu ganhei um prêmio, e aquilo foi para mim o que abriu, assim, divisor de águas para mim, né? Falei, não, eu quero fazer ciência, eu quero produzir ciência, eu não sabia como era a produção de ciência, né? Depois, no segundo ano, aí eu comecei... porque a minha universidade era uma universidade privada, né? Ela não tinha muito incentivo científico ali, a gente não tinha laboratório. Então eu pensei, não, eu tenho que ir para a universidade pública. Eu morava em Avaré, que era 80 quilômetros de Botucatu, que também tinha uma universidade. Eu indo com a minha mãe, acabei conhecendo, perguntando, viu, como eu posso fazer um estágio aqui e ali. Entrei, tive a oportunidade de fazer iniciação científica, não sabia o que era. E de aí já comecei a iniciação científica, fiquei 3 anos, né? No mesmo laboratório, na área de microbiologia, mas eu tinha aquilo de querer trabalhar com oncologia, por causa, né? Eu fui meio que tocada pelo tema, por ter tido isso na família e tal. E
entrei no mestrado, trabalhando já com... Sempre gostei de produto natural, sempre achei que existe ali uma resposta na natureza para a questão, né, da saúde e tal. Então, eu comecei a trabalhar com, né, o que a gente pode achar nos produtos naturais que pode ser preventivo para o câncer ou para tratamento, não sabia muito bem, né, o caminho ali. E depois fui para o doutorado, tive a oportunidade de aplicar para uma bolsa, foi na Espanha, primeiro ano, segundo ano, acho que de doutorado, ganhei uma bolsa na Espanha, fiz uma colaboração e depois fui Erasmus também, na Itália, e assim fui produzindo a ciência, né? E acho que e aí eu posso dizer que eu me tornei cientista, né? Assim, oficialmente. Ari, deixa eu só fazer um comentário em cima de duas falas que você trouxe, que são importantes para a gente conversar, né? Você fala que você é cientista desde muito nova. Isso é verdade. Nós somos cientistas, nós somos questionadores, né? E o que a gente não precisa faz ter um doutorado, né, para ser cientista. Exatamente. Toda criança é cientista, né? O que vai fazer ela se definir cientista no futuro ou não são as oportunidades que ela tem na vida. Outra falha importante que você trouxe é a importância de ter financiamento, né? Você falou lá no começo da fala que você sempre teve bolsa. Agora você pontua de novo que você foi fazer um estágio no exterior porque você teve bolsa, né? Então, dentro do nosso cenário, hoje nós estamos nos Estados Unidos, a gente sabe que é muito diferente. Mas no Brasil, a gente tem muito pouco financiamento para ir para o exterior e dentro do país o também. recurso é escasso, importante. Infelizmente, essa não é a realidade de todas, né? É um pouco mais complexo. Eu fui buscar muito fora as oportunidades também, não sabia que era possível, né? É uma coisa que eu sempre tento ajudar os alunos, saber, não tente, porque se o edital está ali, é porque existe uma possibilidade, né? Exato. E aí, consegui financiamento de fora também, porque não era suficiente. Mas eu sou muito grata, que o Brasil investiu em mim e... Aí eu lembro também de uma conversa, Sari, que você me falou, eu estava querendo ir para o exterior, estava com essa vontade toda, mas eu não tinha tão sonhada a Bolsa FAPESP, né, que todo mundo sonha para ter a oportunidade de ir para fora. E aí você me falou da AIUP, né? E ele falou, olha, eu fiz essa, mostrou o site, então, tipo assim, isso me motivou, né, a ter essa ideia e buscar outras oportunidades e, de fato, ir para fora. Tanto que eu fui para fora, consegui essa bolsa também, e aí fiquei um tempo fora, mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para te agradecer, que aquela conversa foi extremamente importante. Ver mulheres ajudando outras mulheres, né? A gente tem que se ajudar mesmo. E, Ariane, nesses lugares que você passou, né, na Itália, na Espanha, você sentiu alguma diferença da participação das mulheres, assim, no geral, e com relação ao Brasil? Cara, eu ainda acho que, no geral, infelizmente, é um ambiente dominado por homem, né? E eu acho que ainda, no exterior, existem mais programas para minorias, o que a gente chama aqui de minorities, para equidade também, sabe? Então, a gente tem programas para mulheres latinas, mulheres afrodescendentes, então a gente tem essa questão maior, mas dizer que as mulheres têm mais liberdade ainda, eu não posso dizer, infelizmente não posso dizer isso, né? No ambiente acadêmico ainda é dominado por homem. Sim, é a mesma realidade do Brasil. Mas existe um programa mais de conscientização, eu acho, no exterior, entendeu? De incentivo, né? De incentivo, Legal, porque é interessante nós sabermos, né? Será que só o Brasil tem essa, né? Por mais que esse número de 30% ele é mundial, mas, né, existem diferenças. Só quem passou, né, por diferentes locais, centros de pesquisa, né, é capaz de pontuar isso. Então, é interessante nós... Eu acho que eles são mais formais, eles seguram mais a onda, eles respeitam mais ainda é um ambiente mais masculino. Que se repete. Ariane, tem mais algo que você gostaria de colocar na sua trajetória? A gente pode falar mais no final também, em geral, das perspectivas, né, de todas. Então, vamos conversar um pouquinho com a Vanessa e ela vai contar para a gente, né? A Vanessa tem um caminho mais curto em relação a Ariane e a Ariana, mas pode ser um caminho com muitas
histórias também desafiadoras. Isso é legal, porque ela está vendo a gente aqui, né? Onde a gente chegou, Sim, né? Então... sim, muito bom. Muito bom poder ver que dá para chegar longe de todas as formas, com todas as dificuldades, e que sempre tem incentivo de todas as formas, e as mulheres são unidas, então isso é muito bom. Nossa, na minha trajetória eu tive grande ajuda de mulheres, basicamente as mulheres que me colocavam para cima, que me ajudavam, que mostravam caminho, que acolhiam, que ensinavam, então eu tenho muito a agradecer. Minha trajetória foi bem diferente, eu ainda não estou no caminho tão longo, mas logo no início, infelizmente, eu não tive muito contato assim, direto com a ciência. Eu me formei em biomedicina em Guanambi, é uma cidade do interior da Bahia, então não tinha, infelizmente, muitas oportunidades, uma instituição privada, então limitava ainda mais a ciência lá no interior. Mas eu sempre gostei de buscar conhecimento, sempre gostei de indagar, procurava saber o porquê, e isso era até engraçado, porque eu morava em uma fazenda no interior da Bahia, e eu ia para uma outra cidade, que era Guanambi, que era a cidade mais próxima, para conseguir fazer a minha graduação. Então, era todo um evento para eu conseguir ir assistir minhas aulas diariamente. E eu não tinha esse contato direto com a ciência. Eu só tive isso quando eu acabei vindo aqui para Botucatu, à procura de oportunidade. Minha vida sempre foi meter a cara e procurar oportunidade. E aqui eu encontrei a pesquisa. Aí eu me descobri. Era tudo que eu queria, tudo que eu gostava, de análise, de bancada, de procurar saber o porquê, era a resposta para tudo que eu procurava. E eu já tinha me formado em biomedicina, então procurei entrar no mestrado. Passei no mestrado na Unesp, que bom. Tive grandes oportunidades, muitas portas. Eu não tenho muito do que reclamar, não. Muitas portas. A Unesp é maravilhosa. Muito. A Ariana também foi do mesmo laboratório que eu. Quando eu entrei, ela estava lá, então tenho, nossa, muita gratidão. Quase tudo que eu sei foi ela que me ensinou. Então, prazer também estar aqui com ela, dividindo esse espaço. E, nossa, eu consegui me encontrar na ciência. Hoje eu pretendo seguir aí minha carreira por longos anos. Dizer para quem tem quem quer, né, essa oportunidade, quem vai fazer valer a pena. Eu vim de escola pública, sem muita oportunidade, depois fui para a universidade privada, então tudo isso não tinha muita oportunidade, mas se é o que você quer, sempre dá certo. Atualmente eu trabalho, como eu disse inicialmente, eu trabalho com pesquisa no ramo da toxicologia ambiental, né, voltado para a reprodução. O meu foco na pesquisa hoje, de forma bem reduzida, é avaliar os efeitos de plastificantes sobre formação e desenvolvimento do sistema reprodutor masculino. Eu trabalho com uma equipe ótima, que é o Laboratório de Desreguladores Endócrinos e Carcinogênicos aqui em Botucatu, no Instituto de Biociência. E é isso, nosso intuito o objetivo é sempre conseguir uma pesquisa de qualidade, que todo mundo tem acesso, conseguir disseminar a informação, né, que eu acho que é muito importante, e servir de exemplo é muito gratificante. Sabe o que eu queria comentar uma coisa? Eu vou fazer uma pergunta assim, básica. Acho que todo mundo aqui, nós quatro, tivemos que emigrar, né, de uma certa forma, para a gente conseguir produzir a ciência, né? Você vê, eu acho que você, Ariana, é de outro estado, né? Você é de outro estado, Sim, de Minas. de Minas. É. A nossa colega Vanessa é da Bahia, e eu também tive que sair da minha cidade, porque a ciência está concentrada, né? No Brasil, a gente tem a maior produção, aparentemente, no estado de São Paulo, e isso enfatiza a importância da ciência, das políticas, né? O estado de São Paulo, a FAPESP, eu acho que é 1% que eles investem, né? Do produto interno bruto em ciência. Então, e todo mundo tem que migrar para lá, porque se não tem recurso, né? Não tem... Infelizmente, de onde eu vim, por exemplo, não tinha oportunidade, nem se via falar sobre ciência. Quando eu entrei no mestrado, eu não sabia o que era ciência, o que era pesquisa, e eu fui bem sincera, assim, na minha entrevista. Quase que eu não passo na entrevista, por ser bem sincera, porque eu realmente não sabia, eu não tive base, eu não tive iniciação científica. Uhum. Eu acho que vocês dois tiveram oportunidade de ter uma iniciação, e eu senti falta disso no meu mestrado, dessa base, né? Mas é isso, é luta. Você traz 2 pontos importantes. Primeiro, na fala da Ariane,
que é essa questão. Você tem, na Bahia, você tem instituições que investem em ciência. O problema, você não sabe por quê, porque você tem poucas oportunidades. Então, isso não chega, né, a vocês que estão mais no interior. Falta de informação também. Exatamente. E olha só que importante e problemática a sua fala, quando você fala que você foi conhecer a ciência quando você foi entrar no mestrado. Então, quando você era menina, por que a ciência não chegou para você? Porque todos os nossos desenhos são homens barbudos, loucos dentro de um laboratório. Não tem nenhuma mulher ali, não tem nada de referência. A ciência é bizarra nos desenhos. Isso, mesmo sendo uma graduação numa universidade particular, não tem incentivo. Então, como você vai saber o que é ciência? Mesmo você sendo essa pessoa questionadora, é muito difícil. Então, por isso que a gente tem que estimular cada vez mais os projetos de extensão que valorizam esse tipo de atividade, que vai para a escola e mostra para as meninas as possibilidades, para as meninas e meninos, né, para todos os jovens, as oportunidades que eles têm, né, de entrar na universidade, de saber o que é ciência, de contribuir para o progresso do país, digamos assim, né? Sim, acho que esses nossos deveres é justamente devolver para a sociedade, né, tudo isso. Então, trazer mais meninas e meninos para a ciência, conseguir disseminar informação, levar para todo mundo o que a gente está produzindo dentro do laboratório, isso tudo acho que é muito importante e tem que ser muito questionado. É interessante o que a... É extremamente importante, porque alcança, né? Interessante isso que a Ariana comentou, com relação à ciência, né, que chegou até a Vanessa, né, quando ela estava na escola e quando ela ingressou na faculdade, que ainda ela comentou que não, né, não tinha muito esse conhecimento, né, a ciência não chegou, e quando chegou alguma ciência, era pela figura de homens, né? Exato. Então, isso vem mostrando bem né, o porquê nós temos esse número tão reduzido de mulheres. Sim. Então, é bem interessante, né? A única ciência que chegou até ela foi com figuras masculinas. Sim. Né? Então, a Vanessa, né, como eu falei, ela teve a trajetória menor que as duas, mas, né, a gente tem uma história bem parecida. Muito grande para ela estar aqui hoje. Eu também saí lá do interior da escola particular, mas eu tive oportunidade de estudar por uma bolsa do estado, que só tem o estado de São Paulo, que é Escola da Família, eu acho. Depois eu peguei o ProUni, mas assim, foi a forma que a gente teve de estudar, né? Sim. Depois chegar na universidade pública. Né? Então, além de tudo, nós temos as discrepâncias, né, entre regiões, né, estados. Sim. Sociais, né? Acaba... Sociais, socioeconômicas, bastante. Sim, né? E é geral, né? Daí você está se tratando de homem e mulher, mas, no caso, ainda restringe ainda mais para a mulher, né? Essas diferenças. E a Ariana, né, de Minas. Lá do interiorzinho, uma cidade chamada Alfenas. E a minha fala, ela vai um pouquinho de encontro com a das meninas, então fiquei muito contemplada com o relato de vocês, mas eu preciso pontuar aqui que eu sou uma menina negra, né, uma mulher negra, de uma situação social muito vulnerável, então eu vim de escola pública. Nós todas somos sobreviventes, tá? Eu não estou falando isso para me vitimizar, mas para mostrar para as meninas que vão nos assistir que é possível, né? Eu sei que a luta para a gente é um pouquinho mais difícil, né? A gente precisa alcançar mais obstáculos, mas é possível, tá? Não é fácil, mas é possível. Então, venho dessa realidade. Dentro da minha cidade, eu venho de uma universidade federal, não particular, e a minha universidade, ela tem mais de 100 anos. Então, lá, quando eu entrei na universidade, meu primeiro semestre, eu tive contato com a ciência, de diferentes formas. Então, por isso que hoje eu falo para vocês que é importante a gente ter um projeto de educação, de extensão, que vá para as escolas, mostrar para o pessoal o que é uma universidade, o que é uma ciência, o que é ser cientista, né? O impacto das pesquisas, por exemplo. Fulano está estudando um fungo que ataca os cavalos. Por que a pesquisa dele é extremamente importante? E eu estamos estudando câncer, né? Quando você fala de câncer, todo mundo fica interessado, porque é uma doença que assusta. Então, quando a gente põe, o menino está estudando fungo ou bactéria e as meninas estão estudando câncer, parece, né, que a gente ganha mais notoriedade, mas toda a ciência ela é importante. Né? Então, toda conectada. Exatamente. Então, a gente, assim, toda pergunta ela é importante e ser cientista é isso. Você tem uma pergunta, uma hipótese, vamos lá testar isso. Né? E quando a gente é criança, às vezes a gente não tem os recursos necessários para isso. Os nossos pais não são alfabetizados, eles não entendem muito, mas eu gosto de aproveitar o espaço, porque apesar da minha vulnerabilidade social, meu pai sempre incentivou o estudo. Então, hoje eu estou aqui por incentivo dele.
Então, o meu contato com a ciência, ele começa muito cedo, mas só quando eu ingresso na universidade. Antes disso, eu não tive nada, não sabia o que era ser ciência, eu tinha aquela imagem, né, que eu comentei com vocês, que eram os desenhos que a TV me mostrava, nada de mulher. E aí, mas curiosamente, a minha primeira orientadora, ela foi uma mulher. E eu agradeço imensamente, porque ela é uma fonte de inspiração para mim até hoje. Meu mestrado e doutorado eu fui orientada por um homem, né, mas isso não descredibiliza, tira o crédito, perdão. Mas, assim, é interessante a gente ser orientada, ter uma referência ali, né, feminina, porque a gente se sente representada e a gente olha ali e fala assim, nossa, eu posso chegar lá, né? Não estou dizendo que eu vou chegar lá, mas tem a possibilidade, alguém está ali me representando. Então, é importante a gente trazer isso aqui hoje, eu estar aqui hoje falando com vocês, porque para mostrar exatamente que a gente pode chegar lá. O meu doutorado e meu mestrado foram extremamente tranquilos. Hoje eu sou supervisionada por um casal, né? Então, eu tenho uma referência feminina aqui comigo também, e eu sou extremamente grata, porque ela é um amor de pessoa, uma cientista muito boa mesmo, que também tem essa bagagem mais ou menos parecida com o que a gente está conversando aqui agora, entendeu? Então, assim, não foi uma vida fácil, não é, mas é possível. Então, assim, mantenham isso em mente e a gente se coloca à disposição, obviamente, para caso, né, queiram conversar, tirar dúvidas. Como você fez isso, como você fez aquilo. Hoje eu estava olhando meu celular aqui, então peço perdão se eu dei uma distraída. Eu estava fazendo uma reflexão bem rápida durante a fala de vocês e eu fui ver assim, nossa, quais são as oportunidades que o governo brasileiro, as instituições brasileiras dão para mulheres hoje em dia? Porque se lembra das mulheres quando tem essas datas mais especiais, né? Porque do contrário, essas mulheres têm que ficar em casa, cuidando dos filhos, não sei o quê, né? E aí, recentemente, eu recebi a notícia de uma bolsa de sanduíche que chama Atlânticas, né? Eu vou até ler aqui, desculpa, porque eu não sabia o nome, né? Que é Beatriz Nascimento de Mulheres na Ciência, né? Então, uma oportunidade de bolsa para mulheres fazendo doutorado de sanduíche ou pós-doc fora. Esse edital estava aberto até janeiro agora, dia 31. Mas o quão foi divulgado? Chegou até mim porque eu estou nessa bolha científica aqui, né? Eu não sei quanto de alcance essa bolsa. Será que chegou lá em Catulé? Será que tem alguém lá sabendo dessa oportunidade? Então, assim, é uma oportunidade. Eu demorei 11 anos da minha vida para ver um edital específico para mulheres. Então, assim, por mais que nós estejamos nessa posição hoje, a gente tem que parar e pensar por que as mulheres, apesar de nós termos, de novo, em maior número na graduação e na pós-graduação, por que nós não atingimos os cargos altos, né, com os maiores salários, com maior visibilidade? Porque nós não temos competência? Claro que a gente tem. A gente está nos laboratórios gerando resultado para os nossos chefes, publicarem nos nomes deles, irem para as palestras e mostrarem o rosto deles. Então, assim, aonde é que as nossas políticas institucionais, elas estão pecando? Porque elas não estão atingindo a maioria, né? A gente está perdendo mulher porque o edital da CAPES fala que ela teve 1 ano de licença maternidade e o currículo dela é pobre. A gente perde mulher porque ela não é competente o suficiente, né? Porque tem rixinhas pequenas entre mulheres mesmo que acabam desvalorizando a classe. Então, assim, tem N questões que ainda hoje a gente precisa trazer para debate para que nós possamos nos fortalecer e alcançar aí a tão sonhada igualdade de salário, de oportunidade, de visibilidade, porque nós somos tão capazes quanto os homens, né? Sim, muito obrigada, meninas, por abrirem, né, a vida de vocês, contando aí da trajetória, mas que por um bom motivo, vai servir de inspiração para outras mulheres, né? Encorajar outras mulheres para trilhar aí os caminhos e, principalmente, perceber que é possível, né? Sempre é possível. Então, as mulheres estão, né, ocupando aí os lugares, né? São ainda poucas, mas é possível. Acho que a principal lição é que isso é possível. A gente, né, caminhando já para o final, qual que é a expectativa aí, né, com relação às três, no geral, tem boas expectativas da participação das mulheres, né, diante da trajetória que vocês passaram já? Cara, eu acho que se a gente olhar lá para trás, a gente é meio que privilegiado, né? Se a gente vê as nossas cientistas ancestrais, que a Marie Curie, a Franklin, né? Que elas tiveram o prêmio delas tomado por, né? Os cientistas masculinos, por homens. Pseudônimos, né? Pensa na quantidade, como era difícil. Sim.
Então, a gente ainda está numa posição bem privilegiada hoje em dia, mas ainda tem muita luta pela frente, ainda, né? Todos têm, né, propriedade né, tem que ter sua propriedade, sua fala. E eu tenho muito boas perspectivas. Eu acho que estou no caminho certo. Não me arrependo de nada. A luta foi grande, mas eu quero continuar e eu creio que tenho esperança ainda de ter o meu laboratório, ou ser professor da universidade pública, ou voltar para o Brasil também, ou ficar aqui, mas continuar sendo uma mulher na ciência. Que não seja necessário né, criar um dia para levantar... discutir sobre isso, né, para colocar em pauta. Que não tenha tantas barreiras para quebrar para chegar lá, né? A gente não precisa ficar quebrando barreiras. Vamos de alguma forma. Andando no degrau de forma igual, né? Indo mais ou menos de encontro com a fala da Ari, a gente precisa agradecer as mulheres do passado, né? A gente precisa agradecer como a gente agradece. Fazendo a diferença, né? Uhum. Tendo inspiração para outras meninas, estimulando, mostrando como foi o passado. Porque hoje ainda, se você entrar numa escola pública, seja ela qual for, e você perguntar o que é ser cientista, o que é um cientista, ainda vem aquela coisa tradicional, né? Porque é isso que a história conta pra gente. A nível geral, assim, de projeção para o futuro, eu acho que a gente tem muitos muitos paradigmas para quebrar dentro dessa temática. Então, vai ser uma coisa muito longa, porque hoje, se a gente pensar na gente sair do âmbito ciência, pensar em todas as áreas, a gente ainda tem dificuldade quando a gente compara homens e mulheres, em todas as áreas. Então, o que a gente precisa fazer, né? As nossas crianças, a nova geração, ela precisa entender que as mulheres são tão importantes quanto os homens, né? Nos diferentes setores. Para a ciência, é mais importante ainda, porque nós somos apagadas cotidianamente. Então, a gente tem que fazer a diferença, tem que mostrar, quando a gente tem a oportunidade, tem que mostrar que nós podemos ser referência para as próximas gerações. Né? Então, eu acho que nesse sentido... Eu acho que o papel que essas mulheres brilhantes teve e o quanto nos inspirou, eu acho que agora é a gente, é a nossa vez. Eu vou passando a tocha uma para outra. Eu vou passar minha tocha para você, porque você está mais novinha aí. Eu vou passar para alguém, pode ter certeza. As mulheres foram ponto de partida para iniciar esses 30%, né? Esses sim. Sim. Exatamente. E aí, você perguntou para a Ari, Neuci, sobre a diferença entre o internacional e o brasileiro, né? Isso. A Ari, provavelmente, se ela andar no corredor dela, ela vai ter mais laboratórios chefiados por mulheres, o que não significa que elas são mais estimuladas. O que acontece é que nós temos mais oportunidades aqui. Então, eles querem financiar, tem mais financiamento, tem mais oportunidade. Mas acaba chegando nesse 30%. Então, se você pega uma instituição, você ainda tem 30%. Mas né? Eu ainda lembro... Pode falar. Eu lembro que esse hospital que eu trabalho é referência, né, mundial, o seu também, né? E... tem várias descobertas que foram assim, revolucionárias na ciência e tem um mural ali, por ironia do destino, no corredor que é dedicado à ginecologia e câncer de mama. Um mural de foto de todos os cientistas lá. E se você contar, vai ter mais foto masculina de médicos e doutores masculinos do que se você considerar diretores de instituto também, nossa, assim, é um quadro maravilhoso de homens brancos lindos ali, né? Não parece nada. As minorias estão ilustrando esses 70%, né? Exatamente. E aqui a Filadélfia, onde a gente está, a população 60% população afro-americana, né? Descendente, então. Complicado. Algo de então, que a gente fica pensando, né? Quando a gente está no Brasil, a gente fica pensando, porque lá no exterior é diferente. Nos Estados Unidos é diferente, não é tudo igual. Eu aqui pensando. Mas se repetem, né? Eles só mudam de interesse. Outro ponto que a Ari trouxe foi essa questão de oportunidade, porque, por exemplo, agora eu estou aplicando para um programa que é só para mulheres, só para minorias. Então, eles têm diferentes programas aqui, o que a gente não vê no Brasil. Então, seria interessante, né? No Brasil, a gente tem esse tipo de movimento, né? Para realmente fechar uma bolha de mulheres e as mulheres se apoiarem dentro da carreira científica. Olha, você vai aplicar para uma vaga? Vamos lá, eu tenho experiência, vamos conversar sobre, você precisa ter isso no seu currículo, você precisa ter essa literatura, dependendo, né? Então, você precisa fazer uma apresentação? Deixa eu te ajudar, por que não, né? Por que a gente não apoiar umas às outras? Porque eu acho que assim a gente vai chegar mais longe, mais rápido, né? Apoiando umas às outras. Sim. Isso é encorajamento, né? Isso. Mesmo estando no Brasil, diferente da realidade de vocês, mas acho que as perspectivas são as melhores possíveis ainda. E eu quero também ter uma oportunidade fora do Brasil para conhecer isso tudo que eu estou ouvindo falar.
Ainda não tive, estou no início do meu doutorado, mas ainda vou vendo chegar pela lá. televisão. Só estou vendo pela telinha, mas eu já vou chegar lá. Espere, me Mas eu aguarde. tenho esperança pelo Brasil também. Tenho muita esperança que nosso país vai Sim, chegar sim, lá sim. Não, e eu olhando para resgatar minha, esses pesquisadores que estão indo embora. Parem de ir embora. eu olhando para Valorizem minha a trajetória gente. e vendo onde eu consegui chegar, mesmo estando no Brasil, mesmo com a realidade que eu tive, eu super acredito que eu tenho um futuro brilhante aqui mesmo no Brasil, sem precisar procurar outros países que idolatrem mais a ciência. Mas acho Nós que temos muitas coisas boas que a gente tem que defender com o dente, viu? sim. Com certeza. Inclusive, A universidade pública... nós somos cientistas por conta da universidade pública, né? Então a gente tem que valorizar isso. Exatamente. As microplacas para PCR são essenciais para uma reação de alta performance. A Novasbio fabrica microplacas de PCR com polipropileno virgem com 99% de pureza. Bom, meninas, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Nós estamos aqui na NeoBio com esse espaço. Esse é o segundo podcast da NeoBio, que é o NeoCast. Nós pretendemos fazer muitos outros para trazer divulgações científicas, a importância de datas comemorativas e divulgar a ciência. Eu acho que também é um papel, a NeoBio tem como missão desenvolvimento da ciência, ajudar as pessoas. Então, eu agradeço muito por vocês terem participado, terem colaborado conosco mesmo nesse sentido, e tenho certeza que a fala de vocês, de cada uma de vocês, vai inspirar muitas mulheres, muitas meninas a continuarem nessa trajetória que não é fácil e também ingressarem nessa trajetória tão bonita que é fazer ciência, construir ciência. Alguém quer fazer mais algum comentário antes de encerrarmos o nosso bate-papo? Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade novamente. E eu acho que essa ação da NeoBio, o NeoCast, é muito importante para alcançar a sociedade. Então, eu tenho como filosofia de vida que não importa a ação que eu faça, se eu alcançar apenas uma pessoa, já vai valer a pena. Então, se esse encontro alcançar uma menina, já vai valer a pena para mim, né? E eu acho que para as meninas também. Então, muito obrigada pela ação, iniciativa e pela oportunidade, tá? Eu também só Acho que tenho a ela falou por agradecer. todas. Muito obrigada por tudo. Foi ótimo estar aqui com vocês. E é isso. Foi ótimo. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. E quem sabe até uma próxima vez vocês participarem novamente do nosso NeoCast. Com certeza. Estaremos disponíveis. Esperamos convites. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Tchau.